Questão 27 da página 23, né? Determine os valores de seno de alfa e tangente de alfa, né? Dado que cosseno de alfa é igual a 5 sobre 13, né? Com alfa, né, maior que 3π sobre 2 e menor do que 2π, né? Então, para resolver essa questão, a gente tem que saber que existe uma relação entre uma relação fundamental da trigonometria, onde o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Como ele já deu aqui o valor do cosseno, né, nós vamos substituir na relação. Então, seno ao quadrado de alfa vai ser igual o valor do cosseno de alfa é 5 sobre 13, né? Como o cosseno está elevado ao quadrado, esse número vai ser elevado ao quadrado, igual a 1. Então vai ficar seno ao quadrado de alfa, relação da potenciação, esse expoente 2 vai afetar tanto o 5, o numerador quanto o denominador da fração. Então 5 ao quadrado 25, 13 ao quadrado 169, igual a 1. Esse número está positivo, passa para o outro lado da igualdade, negativo. Tira o MMC, né? Aí vai fazer 169 dividido por 1, 169 vezes 1, 169. 169 dividido por 169, 1 vezes 25, 25. Então ficou seno ao quadrado de alfa igual a 169 menos 25 sobre 169. Quando eu efetuar, 169 menos 25 dá 144 sobre 169. Seno de alfa tá seno ao quadrado de alfa, né? Então esse 2 aqui vai passar para o outro lado, que é uma potência, vai passar como raiz. Então, seno de alfa vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 144 sobre 169. Propriedade da radiciação. Então, isso seria a mesma coisa que eu ter a raiz quadrada de 144 dividido pela raiz quadrada de 169. Só que a raiz quadrada de 144 é 12, então mais ou menos 12. E a raiz quadrada de 169 é 13. Então, deu seno de alfa igual a mais ou menos 12 sobre 13. Aqui é um sinalzinho de menos, viu? Não dá para ver direito, mas é um menos aqui. Então, como eu sei que o ângulo alfa está entre 3π sobre 2 e 2π, eu vou observar em qual quadrante está, né? Vou transformar aqui em grau, que facilita a minha visão, né? Então, substituo π por 180. 3 vezes 180 dividido por 2, eu simplifico 180 por 2, vai dar 90. E 1 aqui, 3 vezes 90, 270. 270 vai ser aqui, né? Que é o eixo aqui, onde encontra aqui mesmo o eixo do y, bem nesse pontinho. Então 3π sobre 2 vai ser aqui e 2π aqui. Então o ângulo vai estar entre esse intervalo, ou seja, como é o seno, né? Como é o seno desse ângulo aqui, e o seno desse ângulo é o que? Está abaixo da origem, então ele é negativo. A gente descarta o valor positivo. Então, o seno vai ser menos 12 sobre 13. E a gente sabe o que? Que tangente de um ângulo vai ser igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. A gente substitui. O seno a gente já encontrou, então menos 12 sobre 13. E o cosseno foi dado, né? 5 sobre 13. Divisão de frações. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? O 13 vai para cima e o 5 vem para baixo. Simplifica 13 por 13. Vai ficar menos 12 vezes 1 menos 12. 1 vezes 5, 5. Então a tangente de alfa é igual a menos 12 sobre 5. E o seno de alfa é menos 12 sobre 13. A letra B, né? Letra B deu que cosseno de alfa é igual a menos 15 sobre 17, né? Com alfa maior que π
e menor do que 3π sobre 2. Né? Eu pego minha relação, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? Desse mesmo ângulo igual a 1. Substituo o valor do cosseno aqui, né? Como está elevado ao quadrado, esse número vai ficar elevado ao quadrado. Um seno ao quadrado de alfa vai ser igual. Todo número negativo elevado a um expoente par, ele vai ser positivo, né? Então, menos 15 ao quadrado 225, 17 ao quadrado 289. Esse número está positivo, passa para o outro lado negativo. Tiro o MMC, que dá 289, aí vai ficar 289 menos 225. Então, seno ao quadrado de alfa, né? Quando eu fizer 289 menos 225, vai dar 64 sobre 289. Tá ao quadrado, né? Vai passar para o outro lado, mais ou menos a raiz quadrada de 64 sobre 289. Né? Então, o seno de alfa vai ser igual a raiz quadrada de 64, 8, raiz quadrada de 289, 17. Então, seno de alfa deu mais ou menos 8 sobre 17. A gente vai observar os quadrantes, né, no círculo trigonométrico, né? Como vai estar entre 3π sobre 2, que a gente já calculou até na questão passada, né? Na letra A, 3π sobre 2 vai estar aqui e 2π, e π vai estar aqui, né? Que o ângulo vai estar entre π e 3π sobre 2. Então, o ângulo vai estar nesse intervalo aqui, né? Então, o seno nesse intervalo é o que? Negativo, porque ele vai estar abaixo da origem. Então, a gente desconsidera o valor positivo, né? Então, o seno de alfa é menos 8 sobre 17. E a gente vai fazer o que? Calcular a tangente. Que tangente é seno? Tangente de um ângulo é igual a seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Só que o seno desse ângulo a gente já encontrou, que é menos 8 sobre 17. E o cosseno foi dado, né? Que é menos 15 sobre 17. Divisão de fração. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O 17 vai para cima e o 15 vem para baixo. Né? Então, cancela o 17 com 17. Vai ficar menos por menos 1, né? Aí, menos por menos dá mais. 8 vezes 1, 8. 17 vezes... 1 vezes 15, 15, né? Que aqui simplificou, ficou 1. Então, a tangente desse ângulo alfa vai ser igual a 8 sobre 15. E o seno desse ângulo alfa vai ser menos 8 sobre 17, né? Isso daí, né? Com o alfa sendo maior que π e menor que 3π sobre 2.